exército liderado pelo comandante Marco Antônio autorizou soldados, caças e tanques na entrada do Supremo Tribunal Federal. O general havia pedido pela prisão do ministro Alexandre de Moraes em reunião com os comandantes da Marinha e Aeronáutica. 5 generais da ativa apoiaram a decisão do comandante do exército em colocar tanques e caças Gripen em Brasília. Os blindados da Marinha M113 estão na Praça dos Três Poderes acompanhados por um grupo de fuzileiros navais. Eles se juntaram aos caminhoneiros que estão neste exato momento em frente à Suprema Corte exigindo pela imediata prisão do ministro Alexandre de Moraes. O exército declarou definitivamente que Moraes é inimigo do Brasil, após a declaração contundente do ministro da Defesa que apoiou o comandante do exército quando o general havia exigido a prisão de Moraes. Moraes é acusado de participar de um esquema que favoreceu o ex-presidiário Luiz Inácio e elegeu novamente a quadrilha de Lula pelo total favorecimento do ministro que teria recebido propina. A origem das compras de votos, valores altos em dinheiro vivo que foi transportado em ônibus sendo descoberto pela Polícia Federal. O alto comando do Exército vê a atual situação que se encontra o país em meio à corrupção pelo favorecimento de membros do Poder Judiciário para com políticos, com extrema preocupação. Os comandantes estão ordenando a prisão do ministro, pois Moraes também cometeu o crime de interferência quando o delegado da PF pediu pela imediata prisão de Luiz Inácio, por chefiar uma quadrilha para desviar dinheiro. O agente federal da PF, licenciado Sanderson, também está em Brasília. O deputado se juntou ao exército e aos caminhoneiros. Sanderson é responsável por denúncias contra Moraes na Polícia Federal que levou a PF a indiciar o ministro. O general Freire Gomes acusou o ministro de ter tomado de assalto a Polícia Federal quando Moraes pediu pelo afastamento do diretor-geral, pois Márcio Nunes mandou investigar agentes da PF que foram cooptados pelo ministro através de ameaças e subornos. Possíveis crimes da administração pública, principalmente quando o ministro decidiu em tempo recorde acabar com operações da PF que visavam desmantelar uma organização criminosa que foi apontada pelo delegado Rodrigo Bartolomei por desvios de mais de 60 milhões do fundão eleitoral. O policial federal Sanderson subiu o tom com o ministro Alexandre de Moraes na frente da oposição que queria votar uma homenagem para o ministro. Sanderson, que na semana passada havia participado de reunião com integrantes das Forças Armadas após o delegado Rodrigo Bartolomei ser convocado para prestar esclarecimento sobre o envolvimento do ministro Alexandre de Moraes em interferências na PF que resultaram na anulação de provas que poderiam ter jogado o ministro na cadeia. Os comandantes das Forças Armadas já deram indícios de que Alexandre de Moraes usou do cargo para obter vantagem e teria favorecido o ex-presidiário Luiz Inácio, apelidando a operação que descobriu desvios no fundão eleitoral que pagou com dinheiro vivo milhões para compras de votos para Lula. Moraes teria facilitado o envio de dinheiro para empresas fantasmas, sendo apontado pela PF de São Paulo como esquema para lavar dinheiro e comprar votos que beneficiou a campanha do petista. O agente federal licenciado sofreu uma série de retaliações pelo ministro do Supremo, que foi um dos parlamentares que acabou sendo censurado pelo ministro, após Sanderson ter levado a questão do roubo milionário de Moraes e Lula para os comandantes das Forças Armadas, pois o ex-advogado, sendo um magistrado da mais alta corte do país, deveria responder ao Senado Federal, instituição responsável por fiscalizar a corte. Mas apesar de várias acusações de que Moraes cometeu uma série de crimes, e de vários processos contra o ministro estar em posse do presidente do Senado, simplesmente não dá em nada. Então, Sanderson acionou o general comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, contra Alexandre de Moraes, um grande esquema que prejudicou o atual presidente da República e elegeu um ex-presidiário pelo favorecimento do ministro. A origem das compras de votos, valores milionários descoberto pela Polícia Federal, investigação tomada pelo delegado Rodrigo Bartolomei que chefiou entre outras operações na qual resultou na prisão de políticos do PT, curiosamente, foram beneficiados com habeas corpus. O alto comando do Exército está vendo a atual situação que se encontra o país em meio à corrupção através do favorecimento de membros do Poder Judiciário, com extrema preocupação. General comandante na semana passada participou de reuniões com o responsável por investigar os membros do Poder Judiciário, alegando que a interferência de magistrado da mais alta corte do país é prejudicial e de extrema gravidade. Quando um membro que deveria ser um representante da justiça favorece políticos investigados, réus e condenados, ele deveria ser preso. Uai, seu app de vídeos curtos.